Olá pessoal, eu sou a Patrícia Ungarelli, aqui é um bate-papo astrológico, nosso canal de comunicação, onde eu respondo suas perguntas, as suas dúvidas, suas questões sobre o tema astrologia, mapa astral, signos, planetas, tudo que estiver no universo astrológico, né? Aliás, estou aguardando sua participação, pessoal, manda aí a pergunta, né? Todo mundo tem uma dúvida, todo mundo tem uma pergunta, não sendo de caráter pessoal, dá para responder as perguntas e, lógico, também se eu souber, não é? Aí eu respondo também. Bom, e essa semana então eu tenho a pergunta da Tássia. Muito obrigada, querida Tássia, pela sua pergunta, muito inteligente, muito legal essa pergunta, e eu acho que essa pergunta vai ser o bate-papo inteiro, porque são duas questões e eu vou aproveitar para responder outras coisas também. Então, para falar direitinho qual foi a pergunta, vamos lá, eu vou ler a pergunta. Então, olha, de que maneira é possível ampliar a compreensão da astrovisão semanal de acordo com as particularidades do nosso mapa? Então, para quem está vendo pela primeira vez o bate-papo astrológico, eu tenho outra série, né, que é o Astrovisão, mais antiga, onde eu falo sobre o céu da semana, do ponto de vista astrológico. Não é um horóscopo, signo a signo, mas é o que há no céu naquela semana, né? Então ela me fez uma pergunta, Tássia me fez a pergunta justamente como a gente pode aproveitar melhor a astrovisão. Então, de acordo com a particularidade do mapa, né, de cada um. Então, creio que saber interpretar corretamente as posições de planetas, casas, oposições, etc., demanda um estudo mais aprofundado. Sim, Tássia, demanda um estudo mais aprofundado. Mas há algo mais simples que você possa nos orientar a checar? Por exemplo, eu acho que o mais simples de tudo que a gente pode checar, antes até das informações diretamente sobre os planetas e os dias, é a fase lunar, tá? Eu sempre começo a astrovisão falando da fase lunar, porque realmente é uma influência geral e é uma influência bem relevante, bem importante, a fase lunar. Então, entendendo que existem 4 fases, e a cada semana, né, às vezes não começa exatamente no início da semana, mas entendendo como é que se processa as fases lunares já é um bom caminho para aproveitar bem as informações da astrovisão. Lógico que para entender um pouco mais profundamente é sim necessário conhecer um pouquinho mais do mapa, né? E então realmente precisaria conhecer um pouco mais, mas uma outra forma, fora a fase lunar, que é uma coisa muito simples de perceber e de entender, o que eu acho que é muito legal, tá? É o seguinte, é a gente procurar entender como é que a gente reage. Então, é um profundo estudo de autoobservação. Como é que a gente reage perante, por exemplo, se você lê, né, que eu escrevi ali sei lá, um dia vai ter um problema, um desafio com Saturno, que fala de estruturas e com rigidez, como é que naquele dia você se observa perante aqueles desafios? Porque vamos lembrar também que a gente diz sempre isso, né? A astrologia, os astros, eles inclinam, mas eles não determinam, quer dizer, não é um aspecto que está difícil no céu que significa que a gente aqui não vai poder fazer nada porque ele está difícil no céu. Não, a gente precisa entender como nós reagimos àquela determinada informação. Então, se observando perante o desafio ou perante a facilidade, né? Porque existem desafios, existem facilidades. Já é um bom caminho para aproveitar melhor a astrovisão, tá? E depois, lógico, a astrologia é a ciência de observar e constatar, observar e constatar. Então, se você percebe que toda vez que a lua fica cheia, existe uma reação sua, física, emocional, psicológica, concorda que essa informação começa a virar para você, individualmente, uma regra. É assim que funciona, né, a observação astrológica. Né? Então, tem lua minguante, tem lua nova, tem lua cheia, tem aspectos que para algumas pessoas pode representar algo positivo, para outras não são tão bons. Então, o mais importante é você primeiro se observar, considerando, lógico, que você não sabe nada do mapa. Se você sabe um pouco mais de astrologia, óbvio que isso amplia, né? Amplia mais esse conhecimento. E lógico que as informações que você processa vão ser maiores, tá? Então, a sua primeira pergunta, espero que eu tenha respondido, mas se também não ficou, continua a dúvida, manda de novo, tá? Então, a segunda pergunta da Tássia é o seguinte: de modo geral, como estabelecer um limite entre os acasos da vida e a observação das tensões e particularidades astrológicas do período? Às vezes me pego adiando algum passo importante por conta do céu da semana ou das fases da lua. Então,
Mas sempre que vem em mente um questionamento sobre até que ponto essas tomadas de decisão não são também uma tentativa de exercer controle sobre um destino que, de fato, não podemos controlar, sei que são questões complexas, sim, tá, é muito complexa. E não tenho pressa, não precisa responder, tá bom, tudo bem. Então, primeira coisa importante, a gente definir que essa ideia de acaso, né, não sei, né, particularmente não entendo dessa forma, tá? Então, não existe esse acaso, tá? Lógico que tem controvérsias nessa questão, né? Mas vamos considerar assim, não existe esses acasos. Tudo tá ali de alguma maneira mostrado e marcado. Não significa, no entanto, que aquela informação que está ali vai ter que acontecer da maneira como é interpretado, porque cada pessoa tem sim um potencial individual de enxergar isso. É muito simples, vou dar um exemplo muito simples. Vamos pensar o seguinte, uma porta fechada, eu, na minha particularidade e no meu potencial, posso olhar uma porta que fechou na minha frente e começar a chorar, reclamar e ficar desesperada e falar, pronto, a porta fechou na minha cara e vou ficar parada esperando a porta abrir. Eu posso ter pessoas que vão olhar para essa porta fechada, vão ficar com tanta raiva que vão começar a bater na porta tentando abri-la. Eu vou ter pessoas que vão traçar estratégias para passar para o lado de lá, porque a porta fechou. E vou ter pessoas que vão achar uma maravilha uma porta fechada, porque essa porta fechada desafia ela a buscar um recurso interno e abrir essa porta. No entanto, o fato é a porta fechada. Entende isso? Ou seja, diante de algo, né, eu tenho muitas formas de me manifestar perante aquilo. No entanto, a informação astrológica é parecida com essa informação. A porta está fechada ali. É uma tendência. Como eu vou reagir a essa tendência que vai depender muito da maneira que eu vejo a vida, da maneira que eu aprendo, da maneira que eu tenho, inclusive até do caráter, né, de cada pessoa, que não dá para ver no mapa isso, não é? Então, esses acasos, né, você realmente precisa entender se já existe, por exemplo, uma tendência de se auto-sabotar, porque se há uma tendência de se auto-sabotar, lógico, se você escutou ali que tem uma dificuldade naquele dia, a primeira coisa que a sua personalidade faz então vou parar, porque tem ali uma informação que eu não posso sair de casa porque tá ruim o tempo. Como também eu posso entender assim, olha, tá ruim o tempo, vamos pegar um guarda-chuva, porque pode chover. Olha, entendeu como é que funciona a informação astrológica? É um pouco dessa forma, né? Na verdade, nada é impeditivo, nada de certa forma a gente fala, olha, porque está no céu não podemos fazer. Mas a gente tem que se observar se realmente não estamos nos auto-sabotando. Então pode ser isso, essa tentativa de controlar, como você disse, pode ser uma questão de auto-sabotagem. Eu sei que existe um aspecto ali tão positivo, tão bom, mas eu tenho algumas questões emocionais que estão me impedindo de ver aquilo até como uma coisa boa, né? Então se observa. Então a prática da astrovisão é uma prática de obter informações ali pontuais e poucas informações semanais e se observar perante aquilo, tá bom? Para quem não tem nenhuma informação astrológica. Observação, você acaba ampliando a sua compreensão, tá bom? São duas perguntas complexas, tá? Então, não sei se eu conseguir te responder direitinho. Se você tiver mais dúvida, pode mandar, tá? A ideia do bate-papo é exatamente essa. Eu poder responder de uma maneira assim mais simples, mais fácil até para as dúvidas e as questões das pessoas, tá? É válido saber um pouco sobre o seu signo solar também naquela semana, né? Eu acho que pode ser uma informação até interessante. O signo, você sabe que é uma coisa... perante o mapa astral, é uma parte, não é? E não é tudo. Então, realmente, para saber uma astrovisão, por exemplo, de uma maneira individual, só fazendo a consultoria mesmo, semanal, né? Que seria uma consultoria. Você pega o seu mapa e obtém informações da astrovisão para você, tá? Esse é um trabalho que também eu faço, né? Então, dá para fazer dessa forma. Aí é diferente. Então, toda aquela informação do céu que é geral, você obtém ela para você. Por que a gente faz isso? Porque a gente cruza a informação do céu com um mapa individual. Então, aí sim, a informação é para você, é sua ou da pessoa, tá bom? Bom, esse então foi um bate-papo astrológico mais complexo, né, com teor assim, com mais informação.
E se você gostou, deixa aí seu like, assina o canal, né? Subscreva o canal aí e deixa a sua pergunta, sua dúvida e sua questão, que eu faço o vídeo respondendo diretamente para você, tá bom, pessoal? Então esse foi mais um bate-papo astrológico, até o próximo.